Bom, nós vamos fazer o exercício, né, que está no slide. Então vamos lá. Uma caixa d'água de 1000 litros está totalmente cheia com líquido de coeficiente de dilatação volumétrica de 3 vezes 10 a menos 5. Então esse é o coeficiente de dilatação de quem? Do líquido. 3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, certo? Bom, maravilha. Aí depois ele coloca, né? Está na temperatura de 25 graus Celsius. Depois a gente volta esses dados aí. O coeficiente de dilatação superficial do material é de 5 vezes 10 a menos 6. Mas é o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, né? Então o beta do frasco é 5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E eu preciso do coeficiente de o quê? Dilatação volumétrica. Aí basta lembrar que se eu dividir por 2, eu chego no alfa. Então, o alfa vai ser quem? 5 dividido por 2. É 2,5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Lembrando que o beta, né? Só para lembrar, o beta é 2 alfa, tá? Bom, então, se eu cheguei nesse alfa, eu quero o gama. Quem seria o gama do frasco? Então, ele é quanto? Ele é 3 vezes esse cara aqui. 3 vezes 2,5, 7,5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Certo? Bom, só para verificar, né? O volume inicial, esse volume inicial aí é de 1000 litros, tá bom? Então vai lá. Tempinho para vocês tirarem print. 1, 2, 3. Print. Então, continuando aqui, né? O que vai acontecer? Ele me coloca o seguinte, que eu preciso saber qual é o volume do líquido que extravasa, né, que transborda, e se ele for aquecido a temperatura de 398 Kelvin. Então vamos lá. Um dos dados ali que ele tinha era a temperatura inicial, que era 25 graus Celsius. E essa temperatura final, ele é 298 Kelvin, tá? Não dá para operar com essas duas unidades diferentes. Vamos tentar lembrar, né, que para transformar Kelvin em Celsius, a gente tem que fazer o quê? Tem que subtrair 273, certo? Tudo bem? Opa, errei. É 398. 398. Isso vai dar quanto? 125 graus Celsius. Tá bom? Desculpa o erro aí, tá? Então, maravilha. Esse ΔT, então, vai ficar quanto? Vai ficar 125 menos 25, que é 100 graus Celsius. Ok? 100 graus Celsius deve ser a nossa variação da temperatura. Ok? Então vamos lá. O que a gente quer é a variação do líquido aparente, tá certo? O quanto ele vai derramar, tá bom? De novo, aí para vocês tirarem print. 1, 2, 3, print. Vamos para o próximo aqui. Então, para calcular essa variação do líquido aparente, eu preciso de quem? Da variação do líquido real menos a variação, né, do volume do frasco, tá bom? Então, vamos calcular cada um, né? A variação do líquido, lembrando, né? V0 vezes gama do líquido vezes o ΔT, vai ficar quanto? Então, lembrando lá, né? Valores que vocês deram print aí deve ter anotado. Então, o V0 é 1000. Esse gama do líquido é 3 vezes 10 a menos 5. E o ΔT que a gente acabou de calcular, vale quanto mesmo? 100. É isso? Então vai. Fazendo a conta, 3 vezes 100, 300. Vezes 1000, 300 mil. Vezes 10 a menos 5. Então vamos fazer a continha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 3 litros. Esse deve ser o quê? A variação do volume do líquido. Ou seja, ele vai dilatar, né, quando aumentar a temperatura, em 3 litros, tá bom? E quanto seria a variação do frasco, né? Ou da caixa d'água, no caso? V0, a gama, né? O coeficiente da caixa d'água, vezes ΔT. De novo, né? O volume é o mesmo, porque ele está cheio, né? Vezes 7,5 vezes 10 a menos 6, vezes
100, tá? 7,5 vezes 100, 750. Vezes 1.000, 750 mil. Mas aqui é vezes 10 a menos 6, tá bom? Cuidado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, essa variação é 0,75, tá? Maravilha. Ótimo. Sem problema nenhum, né? E isso em líquido, tá? Assim, a variação aparente vai ser quanto? Vai ser o ΔV do líquido, que é 3, menos 0,75, que vai dar quanto? 2,25 litros. Isso é o que realmente vai cair para o lado de fora. O líquido, ele dilata 3 litros, né? 3 litros, mas uma parte dele, 0,75, fica na própria caixa d'água que também vai dilatar. E quanto vai cair realmente? 2,25 litros. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, inclusive desse jeito novo aí de fazer a continha. E qualquer coisa pode colocar a dúvida aí, tá bom? Tem um fórum aí que eu abri exatamente para isso, tá? Valeu!